Então, meus caros, como é que nós estamos? Tranquilos? Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos aqui para terminar nossos estudos sobre a região norte do Brasil. Nós já estudamos a parte 1 sobre as paisagens naturais da região norte. Depois nós fizemos, na última videoaula, sobre a população e economia dessa região do país. E agora, para fechar, na parte 3, nós estudaremos sobre a parte cultural e também sobre as questões socioambientais da região norte. Então nós seguimos essa ordem aqui, como a gente faz com todas as regiões que nós estudamos até agora. Então vamos lá, vamos falar dos aspectos culturais do norte do país. E claro, para falar dos aspectos culturais, nós temos que lembrar da população indígena, que foi a primeira população que ocupou o norte do Brasil. E a influência dos povos indígenas na cultura brasileira, ela está presente em vários aspectos, como no idioma, nos hábitos, na alimentação, no artesanato, tema inclusive que nós já estudamos quando nós falávamos da formação do território brasileiro. No entanto, na região norte, essa influência indígena vai ser muito maior. Boa parte da cultura do norte do país é influenciado exatamente por esses antigos habitantes indígenas que ocupavam toda a região antes da chegada dos colonizadores europeus. Dentre os aspectos culturais da região norte, nós podemos falar aqui sobre as festas, sobre a culinária, sobre a religiosidade. Então tudo isso vai fazer parte da cultura do norte do país, que nós vamos ver alguns aspectos aqui agora. Em relação à culinária, no norte do país, eles têm um hábito muito grande do consumo de peixes. Porque, como é região brasileira com maior número de rios, é muito comum que a população use os peixes nos seus pratos. Então vai ser uma das regiões brasileiras com maior consumo de peixes. E não são peixes pequenos, não. São alguns como esses que a gente pode observar aqui na imagem. Vários pratos tradicionais existem na região norte. A gente pode falar, por exemplo, da maniçoba, que é um prato muito comum nos estados do Amazonas, por exemplo. Temos também o pato no tucupi, que é uma delícia, inclusive, muito tradicional no estado do Pará. Comer pato é coisa comum no Pará. E o pato no tucupi está sempre na mesa em dias de festa. Existem muitos criadores de pato no Pará. Alguns apuram a raça a partir de vários cruzamentos, inclusive com patos selvagens. A carne é escura e firme. Preparado com vários temperos, o pato é assado, cortado em pedaços e mergulhado no tucupi, um caldo amarelo extraído da mandioca. O último toque vem do jambu, planta picante que provoca ligeira dormência na boca e que faz parte de muitas receitas da cozinha paraense. Também no estado do Pará, eles tomam muito um prato chamado tacacá, que é um caldo misturado com camarão ou peixes também, que também é uma delícia. Então são todos o quê? Pratos típicos do norte do país. E além da questão dos pratos típicos, a população da região norte gosta muito de consumir o açaí. O açaí que nós também gostamos aqui em nossa região, onde nós vivemos, porém no norte do país o consumo do açaí é muito maior, principalmente nos estados do Amazonas e do Pará. E eles têm o hábito de consumir o açaí de uma maneira muito diferente do que nós estamos acostumados aqui no Sudeste, já que eles vão consumir o açaí de maneira natural. Aqui nós vamos consumir ele misturado com várias outras coisas. Porém, no norte do país, o açaí é consumido naturalmente. E é muito comum as pessoas tomarem o açaí na tigela, naturalmente, e também misturar com algum tipo de farinha, açúcar também para adoçá-lo, e também comer um peixe junto com o açaí. É algo bem interessante que existe no norte do país. A primeira vez que eu fui provar, claro que eu achei meio estranho quando eu vi na minha frente, mas logo eu me acostumei, porque é muito gostoso essa mistura de um açaí com um tipo de farinha, comendo um peixe também. Um outro exemplo de cultura na região são as festas. Assim como temos em várias partes do país, lá é muito comum ter a festa do Boi-Bumbá. E algumas cidades promovem até festivais folclóricos em relação aos bois. O principal que nós vamos ter vai ser o Festival Folclórico de Parintins, que ocorre no estado do Amazonas. E há sempre uma disputa entre os bois Garantido e Caprichoso. É um festival muito interessante que existe no norte do país. Eu não conheço, nunca fui, mas tenho muita vontade de ir neste festival.
Importante na cultura da região norte também é a religiosidade, principalmente com uma manifestação chamada Círio de Nazaré, que na verdade é uma das maiores festas religiosas cristãs, católica, que tem no Brasil. Esse Círio de Nazaré, que acontece na cidade de Belém, ela está escrita, inclusive, como Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco. E quando acontece esse festival, essa festa religiosa, há tipo uma comitiva de barcos, como essa que a gente pode ver nessa imagem aqui, como se fosse uma procissão com barcos que se enfeitam todos para ir no Círio. E pelos vídeos que vê sobre essa festa, são muitos barcos ao mesmo tempo participando dessas comemorações do Círio de Nazaré. Centenas de barcos acompanharam hoje a imagem de Nossa Senhora de Nazaré na Baía do Guajará, em Belém. A romaria fluvial do Círio de Nazaré faz parte de uma das maiores festas religiosas do mundo. É a terceira das 12 romarias do Círio. Esse ano, pelo menos 400 embarcações acompanham a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré aqui na Baía do Guajará. Balões, bandeiras, um colorido especial toma conta das águas barrentas do rio. Percurso marcado por muitas homenagens. Há várias danças na região norte também, porém a gente pode destacar o carimbó, que é uma dança de roda muito típica do estado do Pará e é um patrimônio cultural aqui do Brasil. Então destacamos o carimbó como uma das principais danças que temos na região norte. Difícil encontrar um paraense que nunca tenha dançado carimbó. Com saias rodadas, floridas e muito movimento de quadril, a dança contagia a todos. Pinduca, cantor e compositor que nasceu em Igarapé-Miri, nordeste paraense, já divulgou o ritmo regional em vários países da América do Sul e até mesmo na Europa. Falou em carimbó, falou em pinduca. Vamos começar nosso tema então sobre questões socioambientais e vamos focar principalmente na questão da Amazônia Legal. Então nós vamos estender o assunto além da região norte. Já que nós vamos falar da Amazônia Legal, falaremos de toda a floresta amazônica dentro do Brasil. E o que acontece, mesmo sendo a maior floresta do planeta e o domínio natural mais preservado do Brasil, a Amazônia está muito longe de sobreviver, de ser livre das ameaças que comprometem seu futuro. E também, claro, os povos que habitam nessa região. Entre as ameaças que a floresta amazônica sofre, o principal de todos é o desmatamento. O desmatamento na Amazônia, que já chegou em boa parte do interior de alguns estados, como Rondônia, Mato Grosso, Pará. Muita atenção nesse mapa aqui, que ele mostra para a gente exatamente as áreas onde já foram desmatadas da floresta amazônica, de toda a Amazônia Legal, ou seja, além da região norte do país. A gente pode observar ali esses pontos rosas demarcando as áreas que já foram desmatadas. Há uma área muito grande de desmatamento no estado de Rondônia. Também há uma área grande de desmatamento no norte do estado do Mato Grosso. Dá para a gente observar bem ali no norte do Mato Grosso. E também nos estados do Pará e também parte do Maranhão. Então essas são as partes que mais houve desmatamento da floresta amazônica. Essa área desmatada é chamada de Arco do Desmatamento, que pega exatamente essa faixa azul onde está mostrando ali, numa espécie de arco. Atualmente, esse arco do desmatamento avança em direção ao centro da floresta amazônica, conforme mostra para a gente essa indicação em vermelho. Aqui nós temos algumas imagens mostrando algumas partes que já foram destruídas da floresta amazônica. E esse desmatamento todo que a gente está vendo aqui, nós iremos comentar daqui a pouco, que são causados principalmente por madeireiras e também por grandes fazendeiros que ocupam essa região. Este aí que aparece na tela para a gente é um mapa do Terra Brasilis, órgão do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aqui do Brasil, e ele mostra atualmente como está a devastação da Amazônia Legal brasileira. Então, mais uma vez, todos esses pontos em rosa marcados aí no mapa são as áreas que já foram desmatadas. A gente observa ali o arco do desmatamento, pegando Rondônia, norte de Mato Grosso e parte do Pará, e vê que atualmente
o desmatamento ele está indo em direção ao interior da floresta amazônica, interior à região norte do país. O desmatamento na Amazônia não é uma prática atual. Na verdade, já vem sendo devastada já há alguns anos. Até a década de 70, mais ou menos, a floresta mantinha-se praticamente preservada. A partir dessa década, ela passou a sofrer mais com a retirada de sua cobertura vegetal. E um dos contribuintes para esse desmatamento, para iniciar ou para aumentar o desmatamento da floresta amazônica, foi a construção de grandes rodovias pela região. E aí a gente pode citar a BR-230, que é a rodovia transamazônica que nós comentamos no último vídeo. A construção da Transamazônica, que corta o Brasil na direção leste-oeste e tinha como objetivo ligar a região norte à região nordeste e a outras regiões brasileiras, iniciou o desmatamento da floresta amazônica. E essa construção atraiu um grande contingente populacional para aquela região. E à medida que novas pessoas chegavam na região norte com os projetos de colonização que haviam na década de 70, esse desmatamento, que antes era limitado apenas no litoral, passou a ir em direção ao interior, acompanhando exatamente as margens da rodovia. Em menor grau, a construção de hidrelétricas e também de áreas de mineração acabou contribuindo para o desmatamento da Amazônia também. No entanto, como a gente comentou aqui já, o desmatamento nesse período concentrava-se principalmente nas áreas próximas às estradas e rodovias, e ficou conhecida essa região como Arco do Desmatamento, que a gente comentou agora há pouco, que a gente viu no mapa. Então o desmatamento dos anos 70 até meados dos anos 90 se restringia àquela parte do Arco do Desmatamento. A partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000, as causas do desmatamento na floresta amazônica vão mudar, e é o que prevalece até hoje. A partir de então, o que causou o aumento do desmatamento da floresta amazônica foi a expansão do agronegócio pela região norte do país. Podemos citar como causa, então, o desmatamento para o cultivo da soja, também o desmatamento para a criação de gado bovino, principalmente, e também a extração de madeira de forma ilegal. No dia seguinte, mais estrada. Pegamos a Transamazônica na direção oeste, de Altamira para Uruará. Quando a noite cai sobre o Xingu, buscamos caminhões traficando madeira ilegal. E achamos. Mesmo com a poeira na escuridão, dá para ver as toras. Alcançamos o caminhão. Passamos, andamos bastante e fomos bem lá para frente. Fizemos o retorno, então a gente teria que cruzar o caminhão de novo. Não cruzamos. Já faz tempo que a gente está voltando. Ele deve ter se tocado do que estava acontecendo e escondeu o caminhão em alguma saidinha aqui da Transamazônica. Sabe-se lá quando ele vai se sentir seguro para sair de novo. Mas naquela mesma noite, outros pegaram a estrada e caíram numa blitz. A gente flagrou vários caminhões com madeira. Esse carregamento de Massaranduba estava escondido num falso caminhão frigorífico. E esse outro, lotado de estacas de acapu, estava sem nota fiscal, o veículo totalmente irregular, o condutor inabilitado. Ultimamente aumentou bastante a frequência de madeira ilegal. Na madrugada de quinta passada, também na região, mais madeira ilegal foi apreendida em 3 operações que uniram órgãos estaduais e federais. A polícia investiga se as toras vinham de uma reserva ambiental, com árvores raras e centenárias. Então, atualmente, essas são as principais causas do desmatamento da floresta amazônica. Um outro grave problema que a Amazônia enfrenta também é o problema das queimadas. No ano passado, em 2019, foi constatado um aumento expressivo no número de queimadas em toda a região da Amazônia Legal. E, recentemente, a NASA, a Agência Espacial Americana, divulgou notícias com imagens de satélites mostrando que a maioria das queimadas na Amazônia tem origem no desmatamento. Essas imagens da NASA mostraram aumento nos focos de incêndio, principalmente nos estados do Amazonas, do Mato Grosso e de Rondônia também. Esse processo ocorre da seguinte maneira. Primeiro, essas pessoas que fazem o desmatamento, principalmente madeireiros e grandes fazendeiros, eles cortam as árvores com o chamado correntão, que é quando 2 tratores com uma imensa corrente vão andando e retirando as árvores por onde eles passam.
Essa floresta que foi derrubada fica um tempo secando até a estação seca e depois utilizam as queimadas para limpar todo o terreno. O problema é que este fogo muitas vezes escapa pela floresta e, se estiver seco o suficiente, vai acabar queimando tudo o que ele encontrar pela frente. Sendo assim, o desmatamento e a queimada eles estão juntos, há uma relação entre eles. No ano passado, em 2019, o IPAM, Instituto de Pesquisas da Amazônia, fez um levantamento de dados e mostrou que no período entre janeiro e julho de 2019, os 10 municípios que tiveram mais focos de incêndio na Amazônia Legal também foram os mesmos que mais tiveram desmatamento, como a gente pode ver nessa tabelinha aí. Também no ano de 2019, jornais do mundo inteiro destacavam esse aumento expressivo do número de queimadas na floresta amazônica brasileira. Esta semana, o mundo discutiu as queimadas que atingem a Amazônia. Uma área com mais de 5,5 milhões de metros quadrados. Conhecida por muitos como o pulmão do mundo. E que virou manchete esta semana por causa das queimadas que vem destruindo sua vegetação. Desde o começo desse ano, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas, o número de queimadas no Brasil cresceu 82% em comparação com o ano passado. E mais da metade desses incêndios acontece em uma região, a Amazônia. Ocupando mais de 40% do país, a floresta amazônica está presente no Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Rondônia. As imagens de satélites da NASA mostram a quantidade de fumaça que atinge as áreas afetadas pelos incêndios. A fumaça das queimadas, combinada com a passagem de uma frente fria, provocou um fenômeno assustador em São Paulo. Às 3h30 da tarde de segunda-feira, o dia virou noite. Mas o que mais impressionou foi a cor da água da chuva que caiu na sequência. Vários paulistanos postaram imagens na internet do líquido preto que caiu do céu. Áreas completamente desmatadas, alguns pontos já com criação de gado. O sobrevoo foi feito no final de julho. Entre os dias 10 e 11 de agosto do ano passado, foram detectados quase 1.500 focos de incêndio no Pará, quase 2.000% a mais que no mesmo período do ano anterior. A queimada atingiu 53 terras indígenas e mais de 500 unidades de conservação. O incêndio teria sido combinado entre produtores rurais e empresários. Voltando ao desmatamento, este gráfico aqui, feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostra a taxa de desmatamento da Amazônia Legal desde 1988, quando começou a ser feita essa medição, com a estimativa para 2019, para o ano passado. Fazendo uma análise do gráfico aqui, a gente pode notar que na década de 90, no final da década de 90 e início dos anos 2000, houve um aumento significativo do desmatamento da Amazônia Legal. A gente pode observar também que no início dos anos 2000, essa taxa de desmatamento vai cair. Essa diminuição da taxa de desmatamento vai coincidir com a criação do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal em 2004, que foi um programa que foi criado para reduzir o desmatamento na Amazônia e buscar uma maneira de desenvolver a região de forma sustentável. A partir de então, da criação deste programa, a gente pode observar pelo mapa ali que houve uma significativa redução das taxas de desmatamento na Amazônia Legal. O ano de 2012 foi o que teve a menor taxa de desmatamento, oscilou um pouco em 2013, voltou a diminuir em 2014 e a partir de 2015, essa taxa de desmatamento na Amazônia Legal vai voltar a aumentar, e é a tendência que está seguindo, inclusive, atualmente. Já esse gráfico, também elaborado pelo INPE, mostra como foram as taxas de desmatamento na Amazônia, pegando-se apenas os meses de julho entre 2016 e 2019. A gente vê aí claramente que o ano de 2019 foi aquele que teve o maior desmatamento neste mês de julho. Essa tabela aqui, também elaborada pelo INPE, mostra a comparação dos estados onde nós vamos encontrar a Amazônia Legal.
O gráfico mostra que entre 2018 e 2019, alguns estados, como o Acre, o Amazonas, por exemplo, teve um aumento significativamente da taxa de desmatamento, enquanto outros, como o Amapá e o Maranhão, diminuiu. No entanto, quando a gente vai olhar o total na Amazônia Legal, que é a última parte do gráfico, nós vemos que teve uma variação de 29% no aumento de desmatamento entre o ano de 2018 e 2019, segundo esses dados do INPE. Dados do INPE revelam que o desmatamento na Amazônia bateu recorde e cresceu quase 30% em 12 meses. A área desmatada na Amazônia foi de 9.762 quilômetros quadrados entre agosto do ano passado e julho deste ano, o que significa um aumento de 29,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os estados do Pará, Rondônia, Mato Grosso e Amazonas foram responsáveis por pouco mais de 8.000 quilômetros quadrados do desmatamento, representando 84% do total. O aumento desse ano é o terceiro maior da história. Segundo o INPE, aumentos tão acentuados só foram vistos nos anos de 1995, quando o crescimento foi de 95%, e em 1998, quando o desmate foi de 31% superior. Os números são do projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, o PRODES, que é considerado o mais preciso para medir as taxas anuais. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou hoje novos números sobre o desmatamento da floresta amazônica. Pelo segundo ano, o país bateu recorde em devastação. As áreas com alerta de desmatamento na Amazônia cresceram quase 35% de agosto do ano passado a julho deste ano. É o que revela o Sistema de Monitoramento do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. Este é o segundo ano seguido de crescimento recorde de devastação da floresta. Os mais de 9.000 quilômetros quadrados desmatados representam uma área superior a 850 mil campos de futebol. Entre as consequências do desmatamento, nós vamos ter várias delas. Além da perda da vegetação através da retirada de árvores, nós vamos ter também um desequilíbrio ecológico muito grande exatamente pela perda das árvores que existiam em toda essa região. Então nós temos essas consequências do desmatamento da floresta amazônica, teremos também a perda de habitat natural daqueles animais que vivem lá. A gente nunca pode esquecer que a Amazônia é o berço, é o lar, vamos assim dizendo, de várias espécies de animais e plantas, claro. Inclusive, até hoje, várias dessas espécies de animais e plantas da Amazônia ainda não foram estudadas. Pode ser, inclusive, que possa existir a cura de doenças em algumas das plantas da Amazônia que não foram estudadas ainda. Mais uma consequência que nós vamos ter é a erosão e assoreamento dos rios. O solo, então, sem a cobertura vegetal, pode ficar todo erodido e também vários sedimentos serem levados para os rios, fazendo com que tenha um maior assoreamento. Uma outra consequência é a alteração no regime de chuvas em boa parte do Brasil. Nós falamos isso em um dos vídeos, na primeira videoaula sobre a região norte, sobre os rios voadores, que boa parte da chuva que cai nas regiões sul e sudeste do Brasil e centro-oeste também, vem da região norte, vem da floresta amazônica, através daquele processo dos rios voadores. Se parte da floresta é suprimida, é retirada, é claro que não vai ter tanta água para bombear mais, é claro que vai alterar esse regime de bombeamento de água e, consequentemente, se altera o regime de chuvas em boa parte do Brasil. Sendo assim, o desmatamento da floresta amazônica pode gerar consequências para cá, para onde nós vivemos, mesmo estando a tantos quilômetros de distância de lá. E o desmatamento, claro, vai contribuir com o processo de mudanças climáticas que nós observamos no mundo atualmente. Então essas aqui são apenas algumas dessas consequências que o desmatamento pode gerar. Bom, e aí sempre vem a pergunta: o que fazer então? O que fazer para preservar a maior floresta do planeta? Bom, é claro que nós sabemos da grande importância da floresta amazônica, não só para o Brasil, mas também para o mundo, e é muito importante, evidentemente, a sua preservação também. No entanto, preservar a floresta não significa necessariamente mantê-la inexplorada, ou seja, não significa que a gente não vai fazer nada na floresta amazônica. O grande desafio, na verdade, é fazer a exploração sustentável dessa floresta.
E para fazer a exploração sustentável da floresta amazônica, necessita-se da criação de novas unidades de conservação de grandes partes da floresta. As unidades de conservação são áreas do território que apresentam algum tipo de característica natural que é importante manter essa área preservada. No mapa aqui a gente pode observar as principais unidades de conservação que nós temos na Amazônia Legal. Toda essa parte colorida de verde são unidades de conservação. As áreas em laranja são terras indígenas. Notem que existe um número considerável de unidades de conservação na Amazônia, porém, nem todas elas estão definitivamente implementadas, ou seja, 100% em funcionamento. Muitas delas ainda não têm sequer um plano de como será conservada e muito menos fiscalização e vigilância para saber se realmente essa unidade de conservação está sendo preservada. Dentro das unidades de conservação, nós podemos diferenciar as unidades de conservação de proteção integral. Esse tipo de unidade de conservação são áreas destinadas à preservação e à pesquisa científica também. Nessas áreas não pode ter nenhum tipo de exploração econômica. Em alguns casos, pode ser permitido turismo. O turismo pode ser praticado em algumas dessas unidades de conservação de proteção integral. Nós podemos citar como exemplo o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, que é o maior parque nacional do Brasil, com cerca de 38 mil km² e se localiza em áreas dos estados do Amapá e do Pará. Por ser, então, uma unidade de conservação de proteção integral, não pode haver nessa região nenhum tipo de atividade econômica, nenhum tipo de exploração. Porém, o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque sofre com o garimpo, extração irregular de minério em áreas do parque, a ocupação irregular também, a atividades de caça, de pesca e também de exploração de madeira, tudo de forma ilegal dentro dessa unidade de conservação de proteção integral. Ou seja, não é apenas instalar essa unidade de conservação, é necessário também haver recursos para que ela possa manter-se preservada, tendo inclusive vigilância constante nas suas áreas principais, evitando que entre principalmente os garimpeiros em busca dessas riquezas que vão existir nessas áreas. Nós temos também as unidades de conservação de proteção sustentável. Esse tipo de unidade de conservação são áreas destinadas à preservação, porém nelas é permitida a exploração sustentável. E a exploração sustentável pelas populações tradicionais que vivem nesses locais. Lembrando que essa exploração é feita de acordo com as leis de proteção ambiental de cada unidade de conservação. Como exemplo, nós podemos citar a Reserva Extrativista Chico Mendes, que se localiza no estado do Acre. Nessa unidade de conservação de proteção sustentável, as comunidades tradicionais que vivem na região podem praticar agricultura de subsistência e também o extrativismo do látex da seringueira, como a gente pode ver nessa imagem aí. E além da extração do látex, essas comunidades tradicionais também podem fazer a extração sustentável do cacau, do açaí e também da castanha. Então esse tipo de unidade de conservação de proteção sustentável, ela vai proteger a floresta e ao mesmo tempo vai gerar lucro, vai gerar renda para as comunidades tradicionais que vivem lá de maneira sustentável, ou seja, sem desmatar a floresta. Essa reserva extrativista Chico Mendes, essa reserva extrativista que nós falamos, recebe o nome de Chico Mendes, que foi um seringueiro, um ativista político e um ambientalista que vivia na região e lutava a favor dos seringueiros de toda a bacia amazônica, cuja subsistência dependia exatamente da preservação das florestas e das seringueiras nativas. Esse ativismo ambiental deste seringueiro acabou lhe trazendo reconhecimento internacional e, ao mesmo tempo, provocou a ira de grandes fazendeiros da região que, em 1988, acabaram tirando sua vida. Um lugar famoso em todo o mundo, mas que permanece misterioso para a maioria de nós. A floresta amazônica. Nesta terra, mais precisamente no estado do Acre, cresceu um homem que poderia ser apenas mais um a se conformar com as injustiças sociais e a destruição do meio ambiente. Aos 9 anos, analfabeto e sem perspectivas, seguiu os passos do pai e foi trabalhar nos seringais.
Aos 20 anos, aprendeu a ler. A partir daí, passou a compreender melhor a realidade à sua volta, a exploração a que seu povo e sua terra estavam submetidos. Tornou-se defensor da floresta, dos índios e dos seringueiros. Lutou pela reforma agrária e, com isso, entrou em conflito com os donos de madeireiras, de seringais e de fazendas de gado. Em 1977, foi eleito vereador para a Câmara Municipal de Chapuri. Foi quando sofreu as primeiras ameaças de morte por parte dos fazendeiros. Em 22 de dezembro de 1988, após diversas ameaças, foi morto na porta de casa. Os assassinos foram julgados e condenados a 19 anos de prisão. Mas sua morte violenta não matou suas ideias. Ele transformou o ambientalismo internacional ao trazer para o centro do debate as populações diretamente afetadas pelo progresso indiscriminado. Um dos mais influentes ambientalistas de sua época, Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes. Até hoje, fonte de inspiração para movimentos sociais pelo mundo afora. Meus caros, finalmente terminamos então. Foram 3 vídeos longos sobre a região norte. Por quê? Por ser a maior região brasileira, é claro que teríamos bastante conteúdo para falar sobre ela. Então espero muito que tenha ajudado vocês, que vocês tenham compreendido todo esse tema e continuaremos nas próximas videoaulas até terminarmos todas as regiões do Brasil. Então, brigadão, valeu e até as próximas.